gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo do meu canal do YouTube. Meu nome é Gabriel Cortese, eu sou estudante de Ciências Sociais na URGS. E bom, aqui no YouTube eu trago alguns vídeos sobre meus estudos, como eu passei na URGS, o que eu fiz, minhas dicas para quem tá estudando pro vestibular. E bom, vocês pediram, vou até pegar aqui no meu celular, alguém me pediu. Fiz um vídeo sobre minha redação de 2019 e alguém falou, lê ela por favor. Deixa eu ver, alguém botou, a Agostinho botou. Vou botar aqui o comentário da pessoa. Lê a redação de 2019, fiquei curioso com ela. Então, gente, a redação de 2019 eu entrei lá no site, peguei ela e eu passei ela limpo e eu vou ler pra vocês. E eu também, depois de ler ela pra vocês, vou dar algumas dicas de como eu monto a minha redação. Se você não sabe, a redação da URGS, ela não é igual a do Enem. Tu tem que botar um título, que tem lá no cabeçalhozinho o título, o local pra tu botar o título. Daí vem o local da redação. E a redação tem até 45 ou 50 linhas. E tu pode fazer quantos parágrafos tu quiser. E geralmente eles te dão um texto e tu tem que debater sobre esse texto. Dessa vez eu vou situar pra vocês, eu queria muito poder ler o texto pra vocês do enunciado. Porém, todo ano que eu fiz vestibular e todo ano que eu fiz Enem, eu dou o meu material para pessoas que não têm condição de pagar um cursinho pré-vestibular, tipo Unificado, Pipipipopopó, Fênix, Flaming, todas essas paradas aí não tem condições. Então eu dou o meu material. Até hoje, que era uma entrevista do Lulu Santos, de uns aninhos atrás, e tipo de 2016, e ele critica a música atual, ele critica o funk, ele fala que o MPB tá horrível, e pipipipopopó, e no final, lá do texto, a URGS botou assim: você acredita que a música brasileira melhorou ou piorou? Disserte, debata. Vou ler pra vocês então meu texto, não vou ler o título ficou uma bosta, eu nem passei a limpo, ó, eu botei ele, ó, você consegue ver? Título, e nada escrito. Então eu vou começar lendo pra vocês. Antes de eu ler o texto pra vocês, eu quero falar que eu não tirei nota máxima. Eu tirei 21 de 25. É uma nota boa, considerável. Tem pessoas que tiram nota bem melhor que eu. Mas eu acho que pelo que eu falo e pelo meu modo, você pode chegar a algum lugar e arrasar. Então, vamos ler a redação, né? Vou pegar aqui e vamos lá. Debater música é sempre polêmico e controverso, já que assuntos ligados à arte na contemporaneidade são, na maioria das vezes, difíceis de chegar a só uma conclusão. Entender que a música se adapta ao tempo e às necessidades sociais no qual ela está inserida não está na mente de todos os admiradores e artistas. No passado, durante a ditadura, a música era muitas vezes utilizada como crítica, com letras com sentido figurado para se expressar durante o período da censura. Acredito que a diferença da música antiga e atual é a visão e a história passada por elas, e por sequência as reclamações diante isto. Hoje em dia temos muitas minorias ocupando espaços de representatividade graças às mudanças sociais que deram a voz a essas pessoas, como por exemplo a MC Carol, que é mulher, preta e pobre, que canta sobre seus prazeres, vivências e faz denúncias políticas, como na sua música Delação Premiada, que fala sobre racismo, abuso de poder e de autoridade dos políticos e policiais nas favelas. Pablo Vittar, que canta seu amor por outros homens, e Carol Conká, que lançou recentemente uma música falando sobre Siririca e sua vagina. Tudo isso gera uma reclamação, visto que vivemos em uma sociedade muito patriarcal, machista e, por sequência, falocentrista, que se mostra no comentário de Lulu Santos. Essa parte, pra vocês não entenderem, eu tirei do textinho, tá? Eu citei. O Lulu Santos falou: é tanta bunda, polpa e bumbum granada que a impressão que dá é que o MPB regrediu à fase anal. Daí, fecha parênteses. Porque homens cantando sobre seus órgãos genitais há anos não é visto como uma regressão. Quem cresceu nos anos 80 e 90 deve ter ouvido El Chan cantando e ensinando a descer e subir na boquinha da garrafa, fazer a cobra subir, ou, como diz na letra, o que é bonito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo, depois de 9 meses você vê o resultado. Músicas
chulas e totalmente absurdas, com referências a estupro, que as pessoas deveriam ouvir e dançar e ser felizes enquanto dançavam. Mas por que Lulu Santos não cita ou relembra dessas músicas na sua crítica ao funk da atualidade? O que separa essas músicas é o quão explícito era as palavras utilizadas na sua composição. A música não piorou, ela se adaptou às massas, como cita o texto. O artista... Gente, eu tô com uma dificuldade de pronúncia. O artista escreve como vive e como pensa essas comunidades que talvez nunca foram em cinemas, concertos ou leram clássicos. Essas músicas das massas, como o funk, estão salvando vidas e mudando realidades, tirando pessoas do crime e situações de extrema pobreza. Um dos funks mais famosos do mundo retrata a vida na periferia e o desejo do cantor, que cita que só queria ser feliz e andar tranquilamente na favela onde ele nasceu. Existem pessoas que não acreditam que a música melhorou, mas se analisar a diversidade e representatividade no meio artístico há 20 anos atrás com a realidade atual, é notável o surgimento e as oportunidades que muitas mulheres, LGBTs e negros não teriam no passado. De fato, a música não piorou, apenas se adaptou a ponto de dar voz a pessoas que eram e ainda são silenciadas para cantarem sobre o que vivem e sentem, dando oportunidade para um meio artístico mais diverso. O texto aponta que não posso usar meu gosto para dizer o que serve ou não ao povo. Logo, devemos respeitar e, caso não goste, temos o livre-arbítrio de não consumir certo estilo musical. Gente, esse é meu texto, bem simples, bem sucinto. O que eu tentei trazer nessas 45 linhas que eu escrevi foi a questão da representatividade e por que a música não piorou. Dei o exemplo, gente, agora eu vou dar a dica, tá? Agora é o momento das dicas, se preparem. Vou passar pra vocês como eu faço o meu modo de construção, e eu usei nos 2 anos que eu fiz URGS, e em todos os simulados que eu fazia no colégio e que eu fazia em casa, eu usava esse método que sempre deu certo pra mim e sempre foi babadeiro. Eu construo a redação da seguinte forma: eu faço um parágrafo, no primeiro parágrafo eu introduzo o que eu vou falar. No segundo parágrafo, eu faço uma crítica ou uma análise do texto que foi dado como base. Então ali, vocês viram que no meu segundo parágrafo, eu peguei e citei a Carol Conká, citei a MC Carol Bandida, falei da Pablo Vittar, e daí terminei com o Lulu Santos. A primeira frase do texto começa com essa afirmação do Lulu Santos falando que o MPB regrediu a fase anal. Daí já dei aquele supetão, né? Porque a gente tem que dar uma paulada às vezes no que a gente tá lendo. Sempre quando a gente lê um artigo, lê uma coisa, a gente tem que dar uma paulada nele. Essa é a função do artigo, é a gente descer a pedrada nele. Daí, depois de eu dar essa ideia do Lulu Santos, eu faço uma crítica à ideia do Lulu Santos, porque Lulu Santos é das décadas passadas. Então, eu pego uma música que era lá dos anos 80, 90, seja o que for, raio que eu parta, início dos anos 2000, e falo, quando a gente ouvia a El Chan, a banheira do Gugu, a galera lá, todas as mulheres lá eu chamo biquíni Doritos, né, que é só os quadradinhos tampando as partes, né, delas, ninguém tava reclamando, né, tava tudo bem. Por que ele não faz essa crítica ao passado, né? Então, assim, não tem cabimento o argumento dele. Por isso que eu citei e ainda falei, né, que a música do El Chan lá, que ele fala, o que é bonito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo. Então é claramente uma mulher sendo jogada à força, entendeu? E a gente sabe que a conotação, porque depois ele fala que depois de 9 meses a gente vê o resultado. Então é totalmente uma música que era cantada nos anos 90, 80, seja o que for, início dos anos 2000, que obviamente fala de uma mulher sendo forçada a fazer atos sexuais e ela engravida ainda e tá achando lindo na música. E a gente dançava, a gente fazia a cobra subir dançando na boquinha da garrafa. Então, assim, essas músicas chulas sempre existiram. Só mudou que do passado, às vezes, era com
com sentido figurado. Ai, fazer a cobra subir, entendeu? Eu até falei, né, que a única diferença da música atual para do passado é o sentido figurado. No passado a cobra fazia subir, né? As crianças lá inocentes estavam achando que era aquele cara com a flauta fazendo a cobra subir. Mas a gente sabe muito bem que o assunto é outro. Então, assim, eu tento nesses 2 parágrafos iniciais dar minha ideia do que eu vou falar, ou fazer uma análise histórica, social do que a gente tá falando. E no segundo eu já dou uma paulada do assunto. O terceiro e o quarto parágrafo, que foi o que eu li pra vocês, deu falando dos anos 80, 90, e deu falando que a música não piorou, eu dei meus argumentos, o que aconteceu, a questão de representatividade. E vocês veem que eu introduzi essa questão da representatividade desde o começo para chegar na minha conclusão falando do mesmo assunto. Não é bom a gente se dispersar, a gente tem que se manter do mesmo assunto. Falei lá da MC Carol, falei da Pablo e falei da Carol Conká. Quando eu falei dessas 3 mulheres não, das 2 mulheres e um homem gay drag queen, a gente já tem uma ideia do que eu vou falar em seguida, né? Então eu já abri daí os meus argumentos falando de representatividade, de que é uma questão de representatividade. Daí no parágrafo final, eu geralmente ponho 5 parágrafos, tá? Os 2 de introdução, 2 de argumentação e 1 de conclusão. Ou eu dou 2 dicas, vocês podem fazer 2 parágrafos de conclusão. O primeiro tu faz que nem eu fiz, que eu falei que de fato a música não piorou, ela se adaptou às novas margens e às novas requisitos das massas, pipipi, popopó. E tu pode terminar ainda fazendo uma análise geral e uma frase de efeito. Daí a cereja do bolo, tudo de bom. Eu peguei e não botei frase de efeito, eu só fiz uma citação do texto, né? Que o texto cita que não posso usar meu gosto para dizer o que serve ou não ao povo. Daí eu botei logo devemos respeitar, e caso você não gosta, você tem livre arbítrio de ficar quieto. Então aqui, ó, por tudo de bom. Então assim, gente, a dica que eu dou, vamos lá. A redação, eu tenho vários vídeos aqui no YouTube, eu tenho uma playlist chamada Estudos. Tu vai ver ali meus vídeos de redação, mas vou de novo bater na tecla. Pra redação da URGS, tu não tem que ficar sendo cri-cri, que nem a gente com a do Enem. A da URGS, tu tem que botar tua opinião, teus dados, teus argumentos, e tu tem que ser consistente no que tu tá falando. Não adianta tu começar falando que a música brasileira piorou e depois terminar falando que a música brasileira, não, de fato, ela melhorou por causa disso. Tu tem que ser consistente no que tu tá falando. Ano retrasado, em 2018, a prova foi sobre uma menina que velejou pelo mundo inteiro. Ela foi a mulher mais jovem pra velejar no mundo inteiro. E ela ganhou, a mídia caiu em cima da família dela, sendo que o irmão dela, da mesma idade, 1 ano antes, fez o mesmo feito e ele foi aplaudido pela mídia. E no meu texto eu trouxe sobre essa questão de por que as mulheres são vistas como mais frágeis, inferiores e fracas. Infelizmente eu entrei ontem no site do meu portal do candidato e eu não consigo ver meu texto de 2018. Na verdade eu nem consigo ver minha prova de 2018. Então infelizmente eu não tenho como trazer ela pra vocês. Mas eu também doei a desgraça da prova, eu não tenho o número da pessoa que tá com meus bagulhos, que eu ia pedir pra ela mandar uma foto. Mas no mais, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Fazer essa construção da redação é babadeiro. E também me perguntaram, Gabriel, por onde eu posso estudar, porque eu só acho o modelo Enem. A URGS, no próprio site da URGS, tem as provas de redação, tem tudo, e daí tu pode treinar por elas. Tem acho que 10, 15, 20 anos aí de prova da URGS e vestibular pra tu fazer. Então vai lá e arrasa. Sem tirar que se tu botar no Google lá, tipo, modelo, prova URGS, redação, vai ter umas coisas lá pra tu fazer 100%. Mas o que eu digo? Lê jornal, se informa da atualidade e tenta fazer redações de temas atuais. Porque é sempre um assunto assim que cai na URGS. A URGS nunca cai uma coisa super polêmica. É sempre um assunto que tu tem que dominar do teu cotidiano. Essa é a grande sacada da URGS. Tu entender sobre as relações sociais e as questões sociais que a gente tá inserido. A gente nunca pensaria que cairia uma coisa sobre música, né? Algo tão no cotidiano. A gente tá dentro do ônibus ouvindo música, a gente tá dentro do carro ouvindo música, a gente tá todo momento ouvindo música. E nada melhor que isso fazer as pessoas argumentarem sobre um assunto muito polêmico, que é a música ter piorado, né? A música ter regredido à fase anal. Então, assim, espero que esse vídeo tenha ajudado você.
você consegue ler aqui uma redação de uma pessoa. Se tu botar no Google, tu consegue ver redações de outras pessoas que tiraram nota maior que a minha, deve ter gabaritado, tirado 25 de 25. Eu tirei 21, uma nota maravilhosa, me deixou entrar no meu curso. Em redação, gente, vale 3 pontos pra todo mundo. A URGS, se você não sabe, eu vou fazer um vídeo explicando como é que é o sistema da URGS e como eu fiz o cálculo pra eu entrar. Então, assim, a redação vale nota máxima pra todo mundo, não importa o curso que você tá. Então, tem que arrasar na redação e eu espero que esse vídeo tenha realmente ajudado você. Não esquece de deixar um like, comentar, se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!